Graça e paz, meus queridos, mais uma vez estamos aqui glorificando o nome do Senhor Jesus, porque estamos vivos, respirando pela vontade dele. Hoje, comigo, não diferente de todas as outras vezes, um grande amigo meu, o pastor Jonathan. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém. Quero deixar aqui minha saudação, que a paz de Jesus invada os vossos corações, as vossas vidas, nessa tarde preciosa, e acredito que vamos todos ser edificados pela presença poderosa de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, pastor Fábio, de estar aqui contigo nessa oportunidade maravilhosa que Jesus nos concede. Glória a Deus, pastor. Para nós que é uma honra ter o Senhor conosco aqui, amém? Amém. Pastor, o senhor é da onde? Eu sou da cidade de Garibaldi. Garibaldi, natural de Garibaldi mesmo? Isso. Que maravilha. Não, na verdade eu nasci em Passo Fundo, mas bem pequenininho, já fui levado para a cidade de Garibaldi. Já foi importado para o Garibaldi e está aí até hoje. E ali que o senhor começou a fazer a obra de Jesus? Na verdade foi depois de muita dificuldade. Sim. Como acho que grande parte de todos os nossos amigos, pastores, já tem passado por muita coisa para poder chegar a conhecer o Evangelho. Sim. Ninguém pode dizer assim, eu fui pelo amor. É difícil. Eu amo Jesus. Só cortando o pastor um pouquinho, outro dia eu estava em Caxias numa mecânica lá e o rapaz perguntou para mim, você é pastor, né? Eu digo, sim, eu sou pastor. Aí ele disse para mim, por que tudo que a gente apronta um monte de coisa e é preso, drogadição e tudo que não presta, aí depois vira crente, aí eu disse para ele o que Cristo disse, será que precisa, o são precisa de médico? Não precisa, só precisa de médico quem está doente, só precisa de Jesus quem precisa de Cristo, quem está doente no seu interior, no seu ser. Mas continua, pastor. Não, e é bem da forma que tu diz, porque na verdade eu cheguei muito doente, mas não seria assim o termo exato de querer falar um pouco da doença, Sim. Mas falar do remédio da cura. Eita glória! O meu desejo mesmo é falar do remédio. Sim. Porque todo mundo vai chegar, provavelmente, quando começa o testemunho, vai falar assim com um grande êxito daquilo que passou. Claro. Inclusive, os nossos próprios antepassados, se tu vai ver, eles tiveram grandes testemunhos para se chegar a Cristo. Sim. Mas o que eu vejo assim, já gostaria de inalar o perfume de Cristo através daquilo que ele fez no começo da minha transformação, no princípio. É isso que hoje eu gostaria muito de falar nessa tarde também aos ouvintes que vão estar ali junto com a gente, é acerca de como Deus trabalha no interior do ser humano, né? Geralmente as pessoas acreditam, e hoje nós vemos um evangelho em que pastores, líderes espirituais estão tentando mudar pela sua força as pessoas. Mas nada melhor do que quando a pessoa ela tem um encontro real com Jesus. Tu sabe que mensagem que Deus me traria nesse momento para mim produzir, não somente nessa conversa, nesse diálogo que eu e tu estamos tendo aqui, mas até mesmo para as pessoas que estão ouvindo, é que Deus me leva lá para João, no comecinho de João, quando ele está testificando acerca de que ele veio do deserto, e junto com ele vêm os seus discípulos, os dois primeiros discípulos de João, que eram André e Filipe, e agora eles dizem a seguinte mensagem assim, João ele diz assim, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós falamos acerca disso, é muito interessante porque logo André e Filipe, eles deixam de olhar para João e eles começam a olhar para Jesus. E eles começam a caminhar atrás de Jesus porque eles querem conhecer. Vamos ver então quem é esse, vamos ouvir ele falar, porque ouvir acerca de Jesus através de alguém é lindo. Sim. Mas ouvir o próprio Jesus é muito melhor. Muito mais maravilhoso. E foi essa curiosidade, porque imagine uma pessoa que vivia debaixo de adrenalina todos os dias, né? Uma pessoa que já experimentou todo tipo de droga, uma pessoa que experimentou todo tipo de pecado, que tu pode imaginar, assim, só não fui para a parte do homossexualismo, mas no restante, eu acho que tudo que eu poderia aproveitar na parte do mundo, eu aproveitei. Só que ao mesmo tempo aquilo estava me matando todos os dias.
E Deus, para me resgatar e começar uma transformação, ele precisou se apresentar para mim. Assim como ele se apresentou para André e Felipe. Quando André e Felipe eles começaram a seguir Jesus, e chegou uma certa etapa da caminhada deles, foi aonde que Jesus ele disse: o que vocês estão querendo? E André e Felipe disseram: olha, nós ouvimos João falar a teu respeito, e nós viemos até ti. E aí Jesus disse: entra. Né? Hoje, no caso, é um pouco diferente. Sim. É nós dizendo para Jesus: entra. Né? É nós abrindo, porque ele diz no livro de Apocalipse que eis que eu estou à porta. Impacto. E aí, cabe a nós abrir o coração. Se abrires, eu serei contigo. É profundo, né, pastor? É maravilhoso, né, pastor? É profundo. E aí, eu considero a alma da gente, que é o lugar onde foi mais afetado e ferido por causa do pecado, um lugar onde está cheio de portas. Um lugar onde está cheio de portas que Deus está todo dia batendo em cada uma delas, pedindo para nós abrir. Para nos libertar de algo. Para nos libertar de algo. Quando eu cheguei no Evangelho, eu digo: bom, eu parando de usar droga, de beber, de me prostituir, Já cara, tá bom. você é o cara mais tremendo da face da terra. Já é Eu suficiente. sou bonzinho demais. Capaz, mano. Quando entramos em Cristo, descobrimos que temos muito que melhorar, né? Meu Deus, a gente descobre, a gente nem nós conhecemos aquilo que Deus conhecia de nós. Sim. Nossa. E no decorrer da caminhada ele vai nos apresentando. Mas como isso começou, eu achei muito lindo, por isso que até hoje eu amo muito o agir do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, porque é através dele que nós temos um encontro com Jesus. É onde Paulo diz no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 15 e 16. Tendo crido no Evangelho, fôstemos selados com o Espírito Santo de Deus. E esse selo é um convencimento, é um trabalhar, é um mover, é um convencer todo dia de Deus, nos levando ao arrependimento daquilo que estávamos fazendo de errado. Aí não precisa hoje de um pastor, não precisa hoje de um obreiro, de alguém para me convencer daquele pecado, mas sim o próprio Espírito que veio através do Evangelho, ele foi me convencendo. A ponto de eu chegar à igreja e dizia: eu não tenho fé, eu não acredito nesse Deus. Eu não acredito nesse Deus. Só que eu comecei a ouvir e a aceitar aquilo que eu estava ouvindo. Sim. E aquilo bastou para Jesus começar a entrar e injetar uma coisa chamada fé, através da palavra que eu estava ouvindo. E ele começou a me convencer. Muita gente acha que o convencimento é o que transforma. Não, o convencimento ele é o começo da transformação. E foi ali que Deus começou a trabalhar na minha vida, sobre coisas que minha mãe não conseguiu trabalhar. Ninguém muda, né? O que o Espírito Santo faz na vida das pessoas, homem nenhum consegue fazer, né, pastor? Nada. Na verdade, ele ocupa um lugar que a gente tenta preencher com outras coisas para encontrar a felicidade momentânea, né? Só que a gente preenche a nossa vida com tantas outras coisas e dura uma felicidade até momentânea, um prazer momentâneo, digamos assim. E aí, quando a gente recebe, aceita Cristo e deixa o Espírito Santo trabalhar, a gente percebe que a alegria se torna eterna. Que a presença se torna eterna, que o Espírito Santo se torna eterno em nossas vidas, e a alegria não fica mais momentânea. No outro dia de manhã ela não acaba mais, ele continua aí dentro. Eita glória. É lindo demais. E é por isso que uma vez daí, agora chegou nesse termo, chegaram em mim e falaram a mesma coisa que tu falou. Como pode uma pessoa fazer tudo que ela faz de errado, ela chegar em Jesus, diz que Jesus perdoa, agora anda com a Bíblia de braço, vai estar tudo certo. Aí eu disse: é que Deus ele não pensa como tu. Não. Me fizeram a mesma pergunta, porque eu era muito fora. E é legal da minha conversão que foi, eu me converti, e geralmente a pessoa tem que sair da cidade dela para começar ela uma ser nova bem vida. vista. Sim. Ela ser bem vista, ela ter uma mudança de vida, né? E isso aqui ele foi diferente. Foi diferente porque Deus ele disse: eu vou te deixar plantado no lugar que todo mundo te via. E foi muito louco, porque Deus estava me transformando e me levava para o meio dos drogados. Eita. Deus estava me transformando e estava me levando no meio do tráfico. Lá de onde ele Mas tinha daí, tirado. isso, mas agora não era da forma que eu estava. E a própria vida da pessoa, depois de ser transformada, ela já se torna uma pregação para quem está vendo. Exatamente. Como pode? Eu creio que a melhor e maior pregação que a gente pode ter não está aí, está aqui. Está na nossa vida.
Quando a palavra entra na nossa vida e nós começamos a viver ela, é a maior pregação. Não tem. É quando Jesus está testificando de nós. É isso aí. Eita, é forte. É isso aí. É quando Jesus ele diz assim para Satanás: está vendo o meu servo Jó? Tá vendo o meu servo Jó. Até, no entanto, era Jó testificando de Deus pela sua justiça, pela sua integridade. Mas chegou um momento que o céu olhou para Jó e disse: tá vendo o meu servo Jó? É interessante. Maravilhoso. É interessante quando as pessoas podem olhar em ti a imagem de Cristo. Sim. Por isso que ele diz assim, foi o que o diabo quis acabar lá no jardim. Foi o que o diabo quis acabar lá no jardim, dizendo assim: eu vou acabar com a imagem de Deus. Eu vou deturpar a imagem de Deus. Não é? Sim. Só que daí Deus agora, através de Jesus Cristo, ele faz com que Cristo ele mora, ressuscite com o intuito de resgatar a imagem. Sim. E a semelhança. E a semelhança, que sempre foi o querer dele, né? Nos tornar parecido com ele, né? A semelhança de Cristo, né? A semelhança de Deus, né? Entrar na carcaça que estava desgovernada e trazer o governo. Isso. E trazer o domínio, porque nós estávamos perdidos. Pastor, é comigo, foi contigo. Pode até ser que tu não tenha caído no mesmo pecado, mas com certeza em outro pecado se aprofundou. E não significa que ainda hoje a gente não cometa erros. Lógico que cometamos. Somos falhos e fracos, né? Mas Cristo nos testifica e nos vivifica. E é esse ministério lindo, porque todo dia, nós estando na presença dele, essa conversa aqui, ela não é uma conversa comum. Não. Ela não é uma conversa normal. Ela é uma conversa que automaticamente, mesmo que nós não tivéssemos preenchido, ela nos preenche e nos dá vigor para nós vencer aquilo que nós não conseguia. Porque uma coisa, eu costumo dizer assim, nós confessamos que somos falhos e pecadores. Isso já é uma grande coisa. Nós não estamos ocultando. Era o que Deus queria de Adão lá no início. Isso. Adão o maior erro de Adão e Eva foi ter fugido de Deus quando Deus se apresentou no jardim. E agora, hoje, nós estamos na presença com o intuito de aparecer diante dela e dizer: olha, Senhor, né? Todo dia Deus ele vem, porque Jesus ele resgatou essa intimidade. Sim. Ele resgatou esse relacionamento. E era isso que acontecia todo dia no culto. E eu não entendia. Coisas que na igreja eu estava vendo que estava errado, porque eu sempre digo assim, ver que está errado todo mundo consegue ver. Nossa. Mas decidir fazer diferente poucos. E é isso o verdadeiro cristão. Porque se Jesus pensasse assim, bom, já que o mundo está tudo errado agora, vou entrar no curso desse mundo, aí tinha se acabado todo o projeto e toda a formação de Deus. Mas ele disse: eu vou fazer diferente. E foi assim que eu comecei a ver e dizer assim: Deus, trabalha em mim. Trabalha em mim. Sim, age na pedindo, minha vida. muda. Eu preciso da tua ajuda. Quando a gente entende que a gente é falho e pecador e que a gente precisa da ajuda de Deus, a gente abre aquela porta que Jesus bate e nos convence. Mas o convencimento não é tudo. O final do convencimento é o arrependimento. E o arrependimento é quando deixa daquela prática que tu diz assim: eu nunca conseguiria fazer isso. O arrependimento vem acompanhado de movimento, né? Isso. Tem que se mover, senão... Só que se não fosse pelo Espírito Santo, pastor, não se moveria. E não se moveria, nós não conseguiria. Nós íamos lutar contra aquilo, mas segundo a nossa fraqueza, nós não iríamos conseguir vencer aquilo. Por isso, pastor, que eu acredito que em nossos dias o ponto principal para a igreja do Senhor e para todas as pessoas é voltar à intimidade. Voltar à verdadeira intimidade. Porque quem está desfrutando da presença de Deus não tem tempo de ficar apontando o pecado do irmão. Não tem. Quem está no ambiente com Deus, ele não vai perder tempo falando mal de ninguém, ele não vai perder tempo acusando ninguém, ele vai querer ficar ali desfrutando e pedindo para Deus: me muda que eu quero ser a tua luz em meio à escuridão. Ele não vai apontar, ele vai fazer o correto, ele não vai criticar, ele vai estar buscando em Cristo para mostrar o caminho correto para as pessoas. Meu Deus, é muito forte. É só isso. Uma vez Deus me deu uma mensagem, mas disse: pastor, não sei se posso passar aqui. Claro, para você. fica à vontade. Ter essa liberdade, mas é que se tu vai ver, a lei ela formou muito fariseu, né? Sim. E o fariseu ele tinha isso, como o fariseu e o mestre da lei, ele tinha o intuito de julgar o pecado do povo, né? Através da lei eles julgavam o pecado do povo. Sim. Eles pegavam ali a Torá e eles começavam a julgar o povo, segundo tudo aquilo que estava escrito na lei, eles começavam a julgar. Então a lei apontava o pecado do povo. Só que a graça é diferente. Sim.
Porque a graça, a lei fazia com que o sacerdote, a lei fazia com que o fariseu, ele apontava e mostrava o pecado da pessoa. Mas a graça faz com que nós vemos o nosso próprio. Isso. É o que? É quando tu aprende a olhar para dentro de ti. Então a lei fazia com que nós olhava para fora e visse o pecado da pessoa. Porque a lei trouxe o pecado. Sim. E o pecado gerou a morte. Mas a graça, ela arrancou o pecado porque ela faz com que a pessoa olhe para dentro dela, veja a falha dela e mude aquilo que ela tá. Enquanto que tu está preocupado em olhar para os teus pecados e fazer a tua mudança diante da presença de Deus, tu não tem tempo para olhar para o pecado do teu irmão. E automaticamente, é por isso que Jesus disse, como pode um cego tirar o argueiro do outro cego? Não tem como, não vai guiar outro nem. Não tem como. Mas agora, se tu está te preocupando em tirar o teu, quando vê, tu vai chegar no teu irmão, tu vai dizer, cara, eu já passei por isso. Isso aí. Eu já passei por isso. Eu consegui vencer por aqui. Por aqui tu tem um caminho daqui. Tu vai dar uma ajuda, tu não vai apresentar somente o pecado, cara. Se tu vai apresentar o pecado, o cara vai dizer, sim, eu sei que eu tô pecando. Faz tempo, né? Tá, cara, eu sei, tu não precisava nem me dizer. Eu já tô aqui, né, no lugar chamado igreja, casa de oração, porque eu preciso de ajuda. Eu já entendi isso. Agora, pô, me dá o remédio, quero tomar o remédio. Exatamente. Aí aquele que bebeu o remédio, ele vai dizer, vem cá, primeiro. É por isso que Ananias, sabe por que Deus chama Ananias para curar Saulo? Porque primeiro saiu as escamas de Ananias. Sim. É mistério. Pô. Não teria como Deus chamar alguém para curar Saulo se não tivesse se ele não tivesse o entendimento que Deus curava. Sim. Que Deus tirava as escamas, né? Então Ananias vai com aquele cuidado, ele vai com aquela veemência, ele consegue apresentar aquilo para aquele povo. E com medo, né? Mas foi, né? Foi. Tava tremendo, mas isso aí não é o que tava perseguindo os cristãos aí, mas foi, né? Eu acho que ele viu assim, bom, eu sei quem é Saulo, mas ainda eu sei quem é o meu Deus, né? Então ele olhando... Confiança, pastor. Confiança. Nossa, é isso que eu creio que tá... no outro programa que a gente gravou, teve aqui o pastor Gilberto lá de Carlos Barbosa e a gente estava falando sobre isso, confiança, fé, sabe? Que a nossa geração em si tem se perdido um pouquinho. E é nesse sentido aí, como Ananias. Ele sabia que Saulo estava matando todos os cristãos e mesmo assim ele confiou em Cristo. Mesmo assim ele foi, tá bom, Deus, se você liberou a palavra eu vou, seja o que o Senhor quiser e ponto. É isso que a gente tem entendido nesses dias. Mas pastor, conta um pouquinho qual o teu entendimento do sofrimento que está por vir, pastor? Das dores, dos dias difíceis que nós já estamos vivendo em meio ao cristianismo, mas que eu creio que vão piorar um pouquinho ainda. É muito profundo quando nós passamos a estudar escatologia e olhar dar um pequeno resumo do meu entendimento acerca disso, que foi uma revelação que Deus me deu há 3 anos atrás, antes da pandemia. Uhum. Logo que estava começando a pandemia, Ele me deu uma revelação acerca de Mateus 24 e Apocalipse, capítulo de número 6. E eu comecei a ligar os dois capítulos, e eu comecei a ver tanto a ordem, a cronologia de tudo aquilo, e isso me trouxe um certo apavoramento de tudo que está acontecendo, de tudo que vai acontecer, porque eu ouvi desde o começo da minha conversão que a igreja seria arrebatada antes que essas coisas acontecessem. Só que eu comecei a estudar e eu vi que a igreja vai passar sim por momentos difíceis na face da terra. Isso é e já está passando. Então, às vezes, a igreja está desacordada, como aquela virgem imprudente. Por quê? Porque talvez, às vezes, não teve nem sequer um entendimento verdadeiro e genuíno acerca daquilo. Botaram na cabeça, nós não vamos passar por sofrimento nenhum, eu vou subir para a glória, posso ficar descansado. Faz o que quer. E aí que é o perigo. E daí ali ela acaba acomodando, porque se tem um tempo que nós podemos nos acomodar, é o tempo atual. Isso. Até para comer um X, tu não precisa sair de casa. É. Para fazer uma compra, tu não precisa sair de casa. Entende? O tempo ele mostra da virgem imprudente, que era o comodismo. Sim. E olha, hoje o facilitamento está tão grande, tu não precisa mais sair de casa para pegar um culto. É isso aí. Tem tudo na internet. Tá tudo na internet. Não importa se o alimento está estragado não, mas está ali, né? Olha o evangelho de 2000 anos atrás para o evangelho de agora e compara. As facilidades, e tu vai ver que está muito fácil da pessoa se acomodar. E é Mateus 24 Ninguém que fala, quer se mover. que fala sobre Noé, né?
Isso. que fala que quando Cristo voltar vai ser como nos tempos de Noé. As pessoas estavam vivendo tranquilamente, felizes, tirando um casando com o outro, festejando. É Mateus 24, né? Sim. E é o que nós E temos o que está vivido. acontecendo hoje? Por exemplo, hoje, se tu dá um ensinamento simples, nós que damos como igreja, para uma pessoa ela tomar uma vigilância muito grande no dia de casar, um exemplo, uma coisa tão comum dentro de todas as igrejas, né? Cuidar com o casamento, porque hoje as pessoas elas estão se casando, mas elas não estão tomando o verdadeiro entendimento do casamento, Sim. pastor. E aí o que acontece? É um outro sintoma dos últimos dias. E outro sintoma dos últimos dias, que a pessoa ela come liberalmente sem se preocupar numa consagração e se consagrar para Deus. Então, qual que é os dois sintomas mais simples, mas que tem mais profundidade, que se apresentam como Sodoma e Gomorra e como Noé? Sim. Quais são? Casamento. Comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Porque as pessoas elas não estão tomando entendimento verdadeiro, e é o comodismo. É o comodismo. É mais fácil tu lutar por algo ou tu trocar daquilo. Por exemplo, eu não estou conseguindo arrumar um aparelho aqui, a pessoa que mexe com a tecnologia hoje, não estou conseguindo arrumar um aparelho que está difícil. Aí aparece um outro aparelho com muito mais facilidade, que eu não preciso me movimentar muito. É mais fácil eu continuar com esse aparelho, me aperfeiçoar com ele, ou pegar e trocar por outro. Com mais ferramentas, com mais atualidade, né? Isso. É muito mais fácil. Trocar. Então eu vou ir por aquilo que é mais fácil. Facilidade gera comodismo. Sim. Você entendeu? Pô, eu não preciso me esforçar. Se eu tenho outras maneiras de pegar o mesmo produto ou alcançar a mesma coisa, eu vou fazer. Então, as pessoas estão acomodadas e isso é o medo, o meu medo, porque é o tempo mais difícil que a Terra vai viver, mas o tempo de maior comodismo que a Terra já viveu. Ou seja, é o tempo de maior despreparo. Então, quando a gente fala de as coisas que vão acontecer, a Bíblia diz: olhai quando a figueira ela está madura e os seus ramos eles estão tenros. Porque assim como a figueira, quando ela vai dar o seu fruto, ela apresenta os seus sinais, assim será os dias da vinda do Filho do Homem. Tu vai olhar para o céu e ali ele vai, a mesma forma que tu vê os sinais acontecendo, tu vai ver que Jesus está vindo. Ele não deu dia, ele não deu hora, mas ele deu marcas. Ele deu sinais para nós entender. Então nós temos que entender os sinais dos últimos dias. E nós estamos vendo, eles estão na nossa frente. A Bíblia diz: aquele que tem olho, que veja. Sim. E aquele que tem ouvido, que ouça. Né? É o que está acontecendo, né? Muitos pregaram e que Jesus viria e não veio. Mas só que o que pregaram que aconteceria quando Jesus viria, está acontecendo. Está acontecendo isso. Então, peraí. Tem uma coisa, tem algum erro? Não. A única coisa, estavam pregando sobre a vinda num tempo que ele não viria. Mas a Bíblia vai dizer claramente no sermão profético: quando a geração estiver vendo todas essas coisas, desta geração não passará sem que o Filho do Homem apareça. Meu Deus. E aí você, então, meu irmão, só um pouquinho, pastor, deixa eu só te cortar. Aí você, meu irmão, que está nos assistindo e tá meio assustado, que não conhece isso que a gente está falando, você pode estar pensando: tá aí, o que eu faço? Esses dias estão vindo, Cristo vai voltar, vai vir a tribulação, o que eu faço? Intimidade com o Pai. Meu Deus. Mergulha nele. Esteja grudado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Pode continuar, pastor? Pode. É por independência que tá muito gostoso o ambiente, está propício para semear. Eita glória. Está propício para semear. Eu creio que vai acontecer algo no reino espiritual, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta. Não volta. E que lindo, pastor, que Deus ele te deu essa oportunidade de estar levando a mensagem para muitas outras pessoas. Glória a Deus. Aproveitando a tecnologia de hoje para poder produzir através desse programa maravilhoso. Eu creio que muitas vidas vão ser alcançadas. Amém. E a tua vida, você que está vendo isso hoje, meu amado, eu quero que você entenda, não existe, aleluia, coincidência. Se você está vendo hoje, está ouvindo hoje acerca disso, isso não é coincidência, é um propósito de Deus de você estar assistindo essa mensagem, né, pastor? Sim. De estar vendo tudo isso que está sendo falado hoje. Toda vez que tu estiver ouvindo a palavra, entenda, não é coincidência, é um propósito de Deus. Ouça, tenha os teus ouvidos refinados através do Espírito Santo de Deus. Sim. Porque Deus está falando a todo momento.
Ele está falando todo momento. Só que às vezes a gente está desapercebido, como aquelas virgens imprudentes, Sim. que estavam desapercebidas. Às vezes a pessoa está no ambiente da palavra, está ouvindo a palavra, mas ela não está deixando a palavra descer ao coração, ou subir ao coração. E a Bíblia diz que Deus, ele cegou os olhos daquela pessoa incrédula. Para quê, pastor? Porque ela vendo, ela não consiga ver, ouvindo, ela não consiga ouvir, e não venha subir no coração aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu sei que você que está aqui, Deus te ama e Ele preparou esse momento. Ele preparou esse momento, né, pastor? Para que essas pessoas venham conhecer e entender o sobrenatural de Deus, assim como um dia eu precisei ouvir e me jogar diante daquele altar. Eu me lembro como se fosse hoje, pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. Cada pregação, cada ministração me jogava na frente do altar. Me jogava diante do altar. Me jogava diante da presença de Deus. Queria mais de Deus. E eu dizia, Deus, sou eu. Essa pregação foi para mim, porque quando tu entende que a mensagem ela veio para ti, é Deus dizendo, porque tu não está entendendo, tu não está recebendo simplesmente a mensagem, porque a Bíblia diz no livro de João, primeiro, que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 7, e o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Então quer dizer o quê? Que o Verbo ele habitou. Então se o Verbo não entrar, ele não habita. O Verbo ele tem que subir ao coração. E daí quando tu se humilha diante dele, tu tá aceitando que ele entra. Tá dizendo, ei, tu bateu e agora eu deixo entrar. Então não tem coisa melhor quando a gente aceita. O evangelho foi assim que começou a minha transformação, porque quando eu comecei a ver, eu olhava para um pastor e dizia, nunca, jamais. Jamais, pastor. Meu Deus. Não tinha capacidade para isso acontecer, eu não tinha formação para isso acontecer, eu não tinha sabedoria para isso acontecer. É algo improvável, né? Improvável. Diz assim, olha, cara, tinha 40 pessoas dentro daquela igreja, dizia, olha, tinha 39 lá, que era capaz, menos eu. Menos eu. Quando eles disseram a primeira vez, ei, tu vai ser meu pastor, eu disse, tá bom, Jesus. Cara, mentiu legal hoje, né? Mentiu legal. E é uma coisa que também não buscava, né? Sim. Comecei a buscar quando Deus começou a tocar forte no coração. Então, porque ser pastor não é fácil. Não. Não é fácil. Não é para qualquer um. Creio que é um tema que um dia tu até pode passar ali, porque talvez vai alcançar muitas pessoas que estão almejando esse episcopado tão difícil. Meu né? Deus. Tão difícil, porque é uma pessoa que entrou na igreja e caiu. Todo mundo caiu em cima da liderança, caiu em cima da pessoa, porque tu não ajudou, que tu não estendeu a mão. Agora um líder, quando ele caiu, ninguém entende o porquê que ele caiu, porque vê ele como um super-homem. Então, a pessoa que entra nisso, ela entra num peso muito forte, porque ele é um homem como qualquer outro, mas ele carrega um peso que, eu digo assim, ó, que não é dado a um homem. É dado de Deus, né? Tanto é que quando Jesus fala com Pedro, é claro que eu não quero entrar nesse termo, mas no termo assim de como Deus ele vai te levando e vai te conduzindo para aquilo que ele quer. Assim como ele fez com Jonas. Jonas querendo fugir, Deus trazendo. Jonas querendo fugir, Deus trazendo. E Deus ele sabe como levar as nossas vidas, irmão. Então tu não precisa se preocupar em como vai acontecer a transformação na tua vida. Tu não precisa se preocupar em como vai acontecer um milagre na tua vida. Tu precisa somente se preocupar em agradar a Deus todo dia. Todo dia se limpar um pouquinho, todo dia deixar Jesus entrar um pouquinho. Sabe aquela paz que as pessoas estão buscando, aquele vazio, aquela ansiedade? Aquela ansiedade é o reflexo de atitudes que elas tomaram hoje. O reflexo de atitudes que as pessoas tomaram hoje, pastor. Daqueles que elas se encheram, né? Isso, daquelas que se encheram hoje, é a ansiedade, é o vazio que elas estão sentindo na noite ou no outro dia. Então, quando tu muda a semeadura, automaticamente tu muda a colheita e automaticamente isso reflete dentro de ti. Do que tu se alimentou hoje vai refletir o dia de amanhã. No dia de amanhã. Tu nunca ouviu uma pessoa sair do culto, pastor, e dizer a seguinte mensagem? Sair do culto e dizer a seguinte mensagem: pastor, como eu estou saindo leve desse culto hoje. Muitos, né? Muitos. Quando a gente vai num lar também, faz uma oração, a pessoa... Não é pela nossa oração, é por Deus, né? Por Deus. Nossa, depois liga, manda mensagem: pastor, eu dormi como há muito tempo eu não dormia. Eu descansei como há muito tempo eu não descansava. Porque ele abriu a porta do coração. Ele abriu a porta do coração. Entrou algo diferente na vida dele. Glória a Deus. Meu Deus. Amém. Meus queridos, nós logo voltamos. Fique aí, não saia daí em nome de Jesus. Venha o que tem sede, amém.